autoridade e fé. Para quê? Para vencer, amados. Autoridade e fé para vencer. Vamos lá. Hoje nós vamos ler Lucas 10:19, que é o mesmo versículo que o diácono trouxe semana passada. Quem se lembra? Olha, amado, nós estamos em sintonia, hein? Vê que nós não combinamos nada, mas glórias a Deus, né? Vamos ler aqui o mesmo versículo. Diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga nada, absolutamente vos causará dano. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigada, Jesus, por esta palavra, por este tema, Jesus. Obrigado por esta autoridade e poder que o Senhor nos deu. Quero declarar aqui, Jesus, que nós vamos receber essa palavra e nós vamos ter autoridade, Senhor. Nós vamos lembrar, Jesus, que o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder, e nós podemos pisar sim todo o mal. E em nome de Jesus é o que nós faremos nesta noite, Senhor, através das nossas orações. Nós cremos no Teu poder que já está operando nas nossas vidas agora, cremos no Teu mover sobrenatural, cremos que Tu farás grandes coisas no nosso meio, Senhor. Portanto, Senhor, nós abrimos agora os nossos ouvidos, sim, nosso coração, a nossa mente está preparada para Ti, Jesus, para aquilo que vamos ouvir. Te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, porque este altar tem sido um lugar de alimento sólido para nós, Senhor. Este altar é um lugar onde tem jorrado águas cristalinas, águas puras, Senhor, que tem vindo às nossas vidas e tem matado a nossa sede, Senhor amado, e tem nos feito crescer, tem nos feito florescer, Senhor amado, e nós Te louvamos por isso. Como é precioso ter uma igreja, ter um corpo bem ajustado e unido no amor de Cristo. Como é bom fazer parte da congregação dos santos desta terra, Pai amado. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Diga amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Povo bendito do Senhor, igreja maravilhosa, chamados para vencer. Amados, quando nós entendemos que temos essa autoridade dada por Deus, ou otorgada por Deus, faz toda a diferença na nossa vida, amém? Nós temos que crer, né? Quando nós entendemos, né? Cremos, tomamos posse disso, faz toda a diferença. Agora, quando a pessoa fala, eu tenho poder, tenho autoridade, mas não usa, de nada serve. Então, entender que temos autoridade dada por Jesus, nos posiciona para orarmos, amém, partindo de um lugar de vitória, amém. Amém? De um lugar de confiança, de autoridade. Por quê? Porque Jesus já conquistou todas as coisas na cruz do Calvário, amado. Então está tudo preparado, tudo já foi preparado, tudo já está pronto para nós. Nós apenas temos o quê? Que crer e chamar a existência. Por que eu digo que nós partimos de um lugar de autoridade, de um lugar de vitória? Porque Jesus já conquistou tudo. Então a vitória já está garantida, amado. E esta é uma verdade muito poderosa. E o Senhor começa nos lembrando que Ele mesmo, diga Jesus, Ele mesmo nos deu autoridade para quê? Para pisarmos serpentes, diga serpentes, pisarmos o quê? Escorpiões, diga, e sobre todo o poder do inimigo, amado. Pense aí, qual é o seu inimigo hoje? Pisa nele, você tem autoridade. Então, todo ataque do mal tem que se dobrar diante da autoridade de Jesus nas nossas vidas. Amado, você tem autoridade? Amém. Você tem poder? Amém. Tem. Por quê? Porque Jesus está em você. Então, você tem que pisar todo o mal nesta noite. E diz mais, que nada nos causará dano. Então, amado, nada vai nos causar dano. Ainda que eu digo aqui, ainda que os ventos soprem, ainda que as águas tentem nos submergir, ainda que o fogo tente nos queimar, o que acontece? Nada nos causará dano, diz a palavra.
E diz ainda 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece? Vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aleluia. Então nós vencemos, amados. Nós vamos vencer todas as coisas, porque Jesus já venceu. Amém. Nós vimos então que Jesus já nos deu autoridade sobre todo mal, sobre todo ataque, e diz que nós temos poder, o poder que vence o mundo, que é através da nossa fé. Então, se você tem fé, amado, você já venceu. Amém? Então, os crentes em Jesus, nós, filhos de Deus, que somos crentes, nós temos esse dom da fé para vencer. Ou seja, nós temos autoridade e temos fé em Jesus, e por isso nós podemos orar com convicção, e nós podemos ver todas as impossibilidades se rendendo ao poder de Jesus Cristo. Amado, quero que você pense nisso. Qual é a impossibilidade diante de você hoje? Você tem que crer nisso, amado. Você tem autoridade para que essa impossibilidade caia por terra, para que bata em retirada. Então, quando nós nos posicionamos com fé e com autoridade, o mal tem que bater em retirada. Que mal? Pensa aí qual é o mal que tentou te assolar, que tentou se levantar contra você. O mal tem que se curvar, amado. O mal tem que fugir. Amém. O mal veio por um caminho, ele tem que fugir por 7 caminhos, amado. Então, pense aí, amado, nesta noite, qual é o mal que tem que bater em retirada hoje? Hoje. Qual é o mal? Qual área? Na saúde, nas finanças, na família? Qual é o mal que tem que bater em retirada hoje? Amado, você tem poder para isso, você tem autoridade para isso, para fazer correr o mal, fugir. Porque não há mal que esteja acima do poder do nome de Jesus. Você sabe que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Jesus é poder, amado. Quando eu falo Jesus, há poder. E a autoridade dele, o poder dele, diz que opera em nós e através de nós. Você já pensou nisso? Olha, quando eu falo Jesus, eu creio, opera algo na minha vida e através da minha vida. Então, às vezes, amados, parece que os problemas que nos chegam, que os obstáculos que surgem, são impossíveis de superar. Parece. Muitas vezes parece que as forças que nós enfrentamos são muito maiores do que nós. Não sei se você já esteve nessa situação. Está enfrentando uma situação, mas é muito grande. Mas é muito mais forte do que eu. Parece, amor. Parece que diante de uma batalha, de uma tribulação, de um problema, nós não temos a menor chance. Não é assim? Às vezes parece. Não tenho a menor chance contra aquela situação, não. Ixi. Mas muitas vezes na batalha da vida, nós estamos em posição desfavorável, humanamente falando. Porque com Deus nós somos o quê? Mais que vencedores. Mais que vencedores. Somos fortes, somos invencíveis com Deus. Amém. E muitas vezes alguns desanimam e falam, olha, eu não vou nem lutar. Ixi, não vou nem sair do meu lugar. Por quê? Porque olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do adversário. Eu vou ficar aqui no meu lugar, porque não tenho chance. Olha o tamanho da afronta. Eu nem tenho armas para lutar. Amado, será que você não tem armas para lutar? Nós temos ou não temos armas? Realmente, quando nós falamos isso na carne, amado, quando nós olhamos para o problema, nós estamos desfavorecidos, sim. Por quê? Porque o meu foco está onde? No problema. E quando o meu foco está no problema, eu não consigo enxergar mais nada ao meu redor. Mas nós temos aqui, uma visão aqui, periférica, né? Nós temos essa visão aqui, Então, se eu estou com foco só no problema, eu tenho que conseguir enxergar o que Deus está tentando me mostrar aqui, Ele está mandando alguma coisa, Ele está mandando alguma coisa aqui, E eu só estou ali. Nós temos que olhar para Jesus.
Nós temos que olhar para Deus, amado. E nos lembrar que Deus nos deu poder e autoridade para pisarmos todo o mal, para pisarmos serpentes, escorpiões, tudo aquilo que tentar nos causar dano. Então, amados, quando nós nos depararmos com aquele inimigo terrível, pensa aí o que tem sido, né? Uma situação, seja uma pessoa, seja uma doença. É exatamente aí que, ao invés de nós ficarmos com medo e fugirmos, porque tem gente que foge, né, amado, de problema. Opa, deixa eu fugir aqui. Amado, se a gente fugir do problema, não vamos resolver o problema. Então, ao invés de fugirmos, nós temos que nos lembrar e tomar posse da autoridade que Deus nos deu. Nós temos que lutar, nós temos que guerrear, partindo de um lugar de vitória, de um lugar de fé, de um lugar de certeza e convicção, porque Jesus é por nós. Então nós vamos agora nos lembrar de um jovenzinho que lutou a partir de um lugar de vitória e aniquilou um gigante. Você já sabe de quem eu estou falando, de Davi. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 17, nós vamos ler vários versículos, e se você quiser vai anotando aí na sua Bíblia, ou grifando aí, né, colocando em coloridinho. Vamos lá, 1 Samuel 17:1 diz: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Próximo. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Tinha um vale entre eles. Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Sabe quanto é mais ou menos? Fiz pesquisar. 3,46 metros, mais ou menos. Pensa numa pessoa de 3 metros. Qual a pessoa mais alta que nós temos aqui hoje? A Jaqueline. Pensa em alguém 3 vezes ela, mais do que 3, né? Pensa, 3,46 metros. E diz o que? Versículo 5: Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Mas sabe quanto pesava isso? Sabe quanto é 5.000 ciclos de bronze? Mais ou menos 56 quilos. Quem tem 50 e poucos quilos aqui? A Valentina tem quanto, filha? 47. Pensa, é mais do que o que a Valentina pesa, era o que ele carregava de armadura. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Deixa eu ver, tem aí? Aí. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Olha, amados, já pensou? Olha, Davi e Golias. Pensa na armadura de Davi. Amados, quando a gente olha para isso, né, faz conta que ali é o problema que apareceu. E nós somos o Davizinho ali, ó. Você acha, amado, que Deus não é maior que o Golias? Totalmente. Aquele que está em você não é maior? Amém. Não importa que ele veio com espada, com lança, com capacete, 56 quilos de armadura. Olha o versículo 8, diz: Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Aí ele disse: Olha, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Então ele fez um desafio aqui, ó. Golias, aquele gigantão. E aí olha o que ele disse no versículo 9. Então escolha um homem. Se esse homem puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos.
Aí vem o versículo 11. Aí Saul ouviu, né? Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, o que eles fizeram? Foram para a batalha. Não, o que eles fizeram? Espantaram-se e temeram muito. Então aqui está, né, o contexto daquele momento. Eles estavam diante de uma batalha, né, de uma guerra. De um lado o exército do povo de Deus, do outro lado o exército dos filisteus, os filhos da perdição. E diz a palavra que se levantou desse exército esse gigante. Quem era o gigante? Golias, guerreiro, que lançou um desafio ali para o povo de Deus. O que ele disse? Olha, eu espero que vocês apresentem um homem que seja capaz de lutar contra mim. Porque até então ninguém queria. E o que ele disse? Ó, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Mas se não, vocês é que serão os nossos servos. Vocês vão nos servir. Então nós vimos que Golias era um homem muito bem preparado. Volta lá para mim, Letícia, Diaconisa. Olha, ele era um homem bem preparado. Ele tinha toda uma armadura, capacete, couraça. Ele tinha lança, espada, tudo o que ele deveria ter ali, né, para ser um guerreiro. Ele era um guerreiro perfeito. Pensa, amado, traga para o dia de hoje um homem de 3 metros de altura, fortão, preparado. Ele era um inimigo invencível. A sua armadura era feita de ferro. E ele estava ali todo paramentado, todo preparado para qualquer um que viesse contra ele. E aí o que acontece? Ele claramente afrontou o povo de Deus. Amado, eu quero que você pense nisso hoje. Quando alguém chegar para você e te afronta, seja em que situação for, amado, nem dá trela, porque maior é aquele que está em você. Ele disse o que era: hoje afronto as tropas de Israel. Ele disse no versículo 10: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então Golias estava chamando o povo para a guerra. Ele falou: vem, pode vir contra mim, manda todos, manda aí, manda um homem. E aí, ouvindo Saul, né, e todo Israel, o que aconteceu? Eles temeram, eles se espantaram muito ali. Então vamos fazer um paralelo aqui, amado, que talvez hoje, nesta noite, você diga que está diante de um inimigo invencível. Não sei, tem tantas coisas se levantando, né? Muitas coisas se levantam contra nós. Muitas situações, às vezes pessoas, problemas. E a gente pode olhar e parecer um Golias. E Golias era o quê? Um inimigo, um gigante, muito bem preparado. Talvez estejamos hoje diante de uma situação que parece Golias. Bem preparado, bem capacitado, bem paramentado. Você olha esse Golias aí, essa situação, e você diz: ah, eu não tenho chance nenhuma. Olha o tamanho do brutamonte, né? Olha o tamanho do problema. Ele está totalmente preparado e eu não. E aí você tem que estar preparado, amado, em Deus. Aí você tem que estar revestido da armadura de Deus. Então diz a palavra que o rei Saul e todo Israel, quando ouviram aquela intimidação, amado, aquela afronta do gigante, eles se espantaram. Eles temeram. Talvez alguém esteja com algum tipo de medo no seu coração. Amado, pense aí, o que é que você tem temido? O que é que você tem sentido medo? Diante de alguma afronta? Diante de alguma pessoa? Eu quero declarar em nome de Jesus que vai cair por terra hoje, amado, nesta noite. Todo tipo de medo. Todo tipo de situação contrária. Porque você, amado, tem que se lembrar da autoridade que Deus te deu. Do poder de Deus que está em você. Você tem que tomar posse, amados. Você tem que entender isso e declarar: eu tenho autoridade de Deus, por isso vai cair por terra agora essa impossibilidade, esse gigante. Então não importa, amado, diante de qual afronta você esteja. Uma doença grave que te pegou de surpresa, se levantou, algo que você não esperava. Não importa, amado, uma crise familiar,
um desentendimento familiar, um filho rebelde, uma crise financeira, uma situação de perda, algo muito doloroso, amado, não importa. Alguma impossibilidade que veio contra a sua família, contra a sua casa, você fala, olha, esse é o Golias que eu estou enfrentando já há um tempo. E eu não tenho chance contra ele. Você tem sim, irmão. Porque Deus é por você. Amém. Humanamente falando, nós não teríamos chance. Nós não temos, amado, nenhum de nós. Se nós formos olhar para a nossa carne, nós não temos. Mas pelo poder de Deus, pela fé e pela autoridade de Deus que está em nós, nós somos poderosos sim, amado. Nós vamos enfrentar o inimigo e nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Veja o que diz o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. Presta atenção, amado. E apresentou-se por 40 dias. Então, amado, às vezes a gente lê a história aqui de Golias e nós achamos que Golias foi lá, afrontou o povo e ficou por isso mesmo. Mas, ó, vamos prestar atenção aqui, ó. Não foi assim. Durante 40 dias ele ficou esperando alguém. E aí, cadê o homem? Quem vai me enfrentar? 40 dias, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Já pensou, amado? Pensa hoje, amado, alguém te afrontando durante 40 dias. A pessoa de manhã, fulano, e de tarde. E de manhã e de tarde. E você lá, meu Deus do céu, meu Senhor. Pensa nisso, amado. Ele não ficava quieto. Ele não se calava. De manhã e de tarde. Quem vai me afrontar? Quem vai lutar contra mim? Qual é o homem que pode comigo? De manhã e de tarde. Durante 40 dias, amado. Pensa nisso. Talvez alguma situação esteja te afrontando já há alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, não sei, amado. Eu quero declarar em nome de Jesus: você tem poder e autoridade, amado, para se livrar dessa afronta. Pisa, amado, em nome de Jesus. E aqui nós vemos também que nessa situação de guerra entra quem? Davi. Diga, Davi. Davi tinha muitos irmãos. E seus 3 irmãos mais velhos estavam lá no acampamento também, fazendo parte da tropa, né? Do povo lá de Israel que ia guerrear. E eles tinham ido para a luta. Qual era a função de Davi? Davi ficava indo e voltando ao acampamento, onde as tropas estavam posicionadas, e ele voltava para Belém para apacentar as ovelhas do seu pai. Então veja o versículo 17, diz assim, ó, disse Jessé, né, o pai de Davi, disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para os teus irmãos um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Versículo 18, porém estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passa. Então, Jessé diz, ó, vai lá, você leva e você já dá uma olhada para ver o que está acontecendo lá. Então, Davi, amado, não tinha ido para a guerra. Ele era um pastor de ovelhas. Pensa hoje, amado, alguém simples. Ele tinha 3 irmãos mais velhos que estavam lá, mas a pedido do seu pai ele ia e voltava, né, para trazer notícias dos irmãos. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então, ó, todo mundo que tinha se deparado com aquele gigantão, falou, opa, estou saindo pela direita, não é? Ninguém queria enfrentar Golias. Então, aquele era um cenário de medo, de terror, de pavor. O povo de Deus não estava lá posicionado, amado, convicto da vitória. Eles estavam com medo. Eles estavam parados. Eles não sabiam o que fazer. Por quê? Porque não tinha alguém à altura de Golias para lutar. Não tinha, irmão. Porque Golias era um homem preparado, né? Muito bem preparado. Então Davi, quando foi lá no acampamento de guerra, levar comida para os irmãos, para o oficial,
ele ouviu o que estava acontecendo. Versículo 25. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi entendeu a situação. E aí diz no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirará a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amado, pensa nisso, amado. Quem é o problema? Quem é a situação? Quem é a pessoa para te afrontar? Você tem um Deus vivo em você, com você, por você. Então nós vemos aqui, amado, alguém que coloca uma confissão de vitória, porque nem o rei Saul estava com essa confissão, ele era rei. Alguém que não estava com medo, temendo. Nós vemos aqui alguém que confiava em Deus. E disse o que? Olha, espera aí, mas quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus, né? Do Deus vivo? Porque Davi nem estava na guerra, ele era pastor de ovelha, não. Então nós vemos em Davi essa postura de autoridade, essa postura de fé, de poder de Deus nele, antes da batalha. Porque ele não estava preparado, ele não era guerreiro. Pensa, amado. Versículo 31 diz: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então veja, amado, a ousadia de Davi, né? A confiança dele, a autoridade, a fé dele. O que Davi disse a Saul? Eu vou. Eu estou disposto a pelejar contra esse filisteu. Pensa, amado. Um menino pequeno, né? Baixinho, miudinho, perto daquele gigantão de mais de 3 metros de altura. Versículo 33 diz: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então pensa, ele já era um guerreiro há muito tempo, preparado, já tinha lutado muitas guerras. O que Saul estava dizendo aqui? Davi, essa é uma luta improvável, você é pequenininho, né? Olha para você, olha para a sua condição. Amado, tem que saber quando alguém falar isso para você. Você, gerente nesse departamento, olha para a sua posição, olha para quem você é. Você conquistando o seu negócio próprio, olha bem para você. Você comprando o seu carro, né? Olha para você. Até parece que você vai ter condição. Era isso, amado. O que Saul está dizendo? Você não pode pelejar contra ele. Porque ele é guerreiro desde moço, né? Há muito tempo. Ele tem muito mais experiência que você. Então agora vamos ver a resposta de Davi. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Próximo. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amado, nós temos que ser assim, com autoridade, com poder quando alguém vier contra nós. Mas quem é você para me afrontar? Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. Mas veja a autoridade de Davi. Ele estava convicto da vitória. Ele estava convicto que Deus o livraria, amado. Que Deus seria por ele. Amém. Afinal, ele tinha lutado contra um urso e um leão. Então, disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo.
Davi foi corajoso, confiante em Deus. E Saul disse o quê? Então vai lá, o Senhor seja contigo. Versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Tem aí, essa era a armadura do rei Saul. Pensa, amado, no peso que era isso, e aquele menininho carregando tudo isso aí, né? Aí diz aqui, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. Então, amados, olha, Saul, como vencido pela ousadia daquele jovem, aquele menino corajoso, convicto da vitória, falou o que para ele? Vai, o Senhor seja contigo. Saul colocou em Davi a sua armadura. Mas, amado, o que aconteceu? Davi não aguentou com aquilo. Ele até experimentou a armadura. Falou, não consigo. Puxa, para mim não dá, né? Porque ele nunca tinha usado uma armadura dessa. Então, ele se posicionou, amado. E uma coisa que nós devemos ter é uma posição firme. Quando alguém vier contra nós, ou vir contra nós para tentar nos convencer de alguma coisa, nós temos que ter uma posição firme, amados. Porque as pessoas querem isso hoje em dia, tentar nos convencer do contrário, tentar nos afastar de Deus. Mas Davi se posicionou. Ele falou, não, eu não posso andar com isso, não dá. E ele tirou. Então vamos entender o que representa essa armadura de Saul. Muitas vezes, presta atenção, amado, o que representa a armadura de Saul? Muitas vezes vão aparecer para nós possibilidades humanas para nós vencermos alguma situação, para nós pelejarmos, para nós batalharmos. Às vezes até vão ser coisas ilícitas, não vai ser nada proibido, vai ser uma coisa ilícita, uma coisa que está ao nosso alcance. Mas Deus nos diz o quê? Não use a armadura de Saul. Amado, não usa. Não usa a armadura de Saul. Se você precisar de alguma ajuda para alguma área da sua vida, não vá buscar a armadura de Saul, amado. Não vá. Não vá, amado, buscar saída no mundo em pessoas que não são de Deus. Não vá buscar uma solução na carne, na sua mente lógica, e não faça isso, amado. A armadura de Saul não é para Davi. A saída do mundo não é para nós, amado. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. Então, o que significa isso, amado? Não é por um jeitinho humano. Porque tem gente que faz de tudo, dá um jeito humano, ela até consegue aquilo que ela queria, mas depois ela se dá mal, porque aquilo não era para ela. Então, não é, amado, por um jeitinho humano. Não é por algo que alguém vai fazer por você. Não é. Não é por um poder humano, por uma solução humana que nós vamos para a guerra. Nós vamos com aquilo que o Senhor nos deu. E eu quero que você preste bastante atenção em tudo que o Senhor te deu até hoje, amado. Pense aí. Bispo, mas eu quero avançar na vida, eu quero conquistar, eu quero comprar, eu quero adquirir. Amado, presta atenção no que Deus te deu até hoje. Se Ele te sustentou até hoje, Ele vai até o fim. Nada te faltará. Então esteja, olha, talvez a gente esteja hoje diante de alguma batalha. Talvez nos sejam oferecidas possibilidades para a gente ir para um combate. Pessoas às vezes influentes, aquela pessoa pode te apresentar ali naquela empresa, amado. Pessoas mais poderosas, mecanismos de defesa. Talvez alguém fale assim para você, vai lá que vai dar certo.
Mas quem é que está falando? Presta atenção, amado, em quem é que está te dando algum conselho. Vem de quem? Quem é essa pessoa? Qual é o fruto que dá essa pessoa? Então nós temos que ter um discernimento espiritual para saber como é que nós vamos para a guerra. Porque tem que ser segundo a vontade de Deus. Tem que ser segundo uma orientação de Deus. Então, amados, Davi não usou a armadura de Saul. E nós não usaremos. Diga, eu não vou usar a armadura de Saul. Não usaremos, não. Nós não vamos lutar com essa armadura de Saul. Nós lutaremos com aquilo que o Senhor já colocou nas nossas vidas. Amém? Diga, isso é mais poderoso do que a armadura de Saul. Diz que Davi tirou aquela armadura de sobre si e tomou o seu cajado. Então veja que troca maravilhosa, né? Ele tira a armadura de Saul. O que ele tira? O jeito humano. Ele tirou o jeito humano, porque ele não ia vencer com aquilo, irmão. Rapidinho o Golias ia pegar ele assim e jogar ele bem longe, porque ele não conseguia nem andar com aquele peso, pensa. Então, ele tirou o jeito humano e ele pega o que? O seu cajado de pastor. O que ele pega? A autoridade espiritual. E ele escolhe 5 pedras lisas de ribeiro, ele coloca no alforje, ele lança a mão da sua funda e chegando ao filisteu, porque assim Deus lhe daria a vitória. Então veja o versículo 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Próximo. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Amado, até a hora do combate, Golias estava ali afrontando, todo mundo afrontando Davi. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu. Amado, presta atenção nessa fala de Davi agora, porque é assim que você tem que agir. Ele diz: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amado, quem é que tem te afrontado? Você tem o Deus de Israel com você. E ele diz no versículo 46: hoje mesmo, diga hoje mesmo, hoje mesmo, amado, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Vamos saber isso, amado? Hoje mesmo. Hoje mesmo, hoje mesmo, eu recebo essa vitória hoje mesmo, amado, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Hoje Deus entregará toda afronta, amado, toda situação contrária nas nossas mãos, porque o Senhor é a guerra, Ele batalha por nós, então Ele é a nossa vitória. E nós vamos em o nome do Senhor dos Exércitos. Não é em qualquer nome. Eu vou em meu nome. Não é meu nome que eu vou. Eu vou em o nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos contra esse inimigo, contra essa doença, amado, contra essa crise financeira. Nós vamos contra um problema familiar, contra a mentira que se levantou. Nós vamos contra qualquer gigante, amado, que vier diante de nós. É assim que nós lutamos as nossas guerras, amado, partindo de um lugar de vitória. Você já tem a vitória. Diga, eu já tenho a vitória. Já é garantida por Jesus, amados. Nós não estamos partindo de um lugar de derrota. Nós estamos partindo de um lugar de vitória. Então, amados, nós vamos com essa mesma autoridade de Davi e nós vamos dizer o quê? Eu vou lutar contra você, gigante. Hoje mesmo. Hoje, você tem que falar hoje para o gigante. Qual é o gigante? Fala, hoje mesmo, o Senhor te
dará nas minhas mãos. Fale para esse gigante, amado. Fale. Diga para esse gigante: eu vou tirar a sua cabeça hoje. Eu vou vencer. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amados, Davi não se intimidou. Ele não teve medo. Ele não usou a armadura de Saul. Ele não foi com nada, amado, que não serviria para ele. Ele não foi com estratégias e jeitinhos humanos. Ele foi o quê? Convicto da vitória, do poder, da autoridade de Deus que estava nele. Ele foi cheio daquela autoridade. Versículo 48 diz: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Então Davi não perdeu tempo. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Mas não havia espada. Não havia. Guarde isso. Tem aí um... Não, esse é depois. Vê o depois. Depois desse. Ali. Olha o que Davi fez. Né? Nós vamos ver aí. Então guarde isso no seu coração, amado. Não havia espada na mão de Davi. Não havia espada. O que significa isso? Que a vitória não depende da nossa própria força, mas pelo poder de Deus que opera em nós. Mas nós não precisamos, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Né? Como bem disse o diácono aqui, nossa luta não é contra a carne e sangue. Davi não lutou com a espada, ele lutou com a sua autoridade espiritual, com as suas pedras, revestido, né, de confiança na sua fé. Então, amados, sem armadura, sem espada, sem medo, mas cheio de autoridade, amém, revestido dessa autoridade, dessa fé, dessa certeza, Davi avisou Golias, né? Olha, hoje mesmo eu vou ganhar essa guerra, eu vou vencer, porque eu estou com o Senhor dos Exércitos. Amados, será que hoje nós podemos juntos, né, como um exército da graça de Deus, ter essa mesma ousadia de Davi? Amém. Ter essa mesma intrepidez, essa mesma autoridade, essa mesma coragem, dizer: você gigante, você não tem poder contra mim não, e eu é que vou contra você. Mas nós temos que lutar partindo de um lugar de vitória. Diga: Deus já me deu a vitória. Então, veja ali, pode para isso, olha. Qual que é a armadura de Deus? Nós temos um capacete da salvação, nós temos a couraça da justiça, nós temos a espada do Espírito, a preparação do Evangelho, o escudo da fé. É com essa armadura que nós vamos lutar. Então, se não é contra a carne e sangue, eu não preciso de uma espada. Eu não preciso de um escudo, propriamente dito, né? Aquilo que eu seguro, não preciso disso, não. Mas eu preciso dessa armadura de Deus. O capacete da salvação protegendo a minha mente. Porque alguém me falar: quem é você? Eu sou um filho de Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou poderoso no Senhor. Não é pela força do nosso braço. Eu tenho autoridade para pisar todo mal. Né? Vem o quê? Você tem a couraça da justiça ali, amado, te protegendo o seu coração, protegendo você dos ataques. Você tem a espada do Espírito, que é a palavra, amado. Quando vier alguém contra você, você vai sacar aqui, dessa espada. Aleluia. Você vai atacar, sim, o inimigo. Você tem a preparação do Evangelho, seus pés estão firmados sobre a rocha que é Jesus. E você tem o escudo da fé, amado. Ninguém pode contra você se você está firmado na fé. Porque pela fé nós não seremos abalados. Podemos ser abalados se a gente não estiver revestido
toda a armadura de Deus. Mas se nós estivermos firmes, amado, ninguém vai nos tirar do nosso lugar. Vamos lá, 1 Samuel 17:51 diz: pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Então Davi consumou a vitória com a espada do inimigo. Põe lá para mim. Próximo. Olha lá. Ele pegou a própria espada do Golias. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, o que eles fizeram? Fugiram, amado. Fugiram. Então, amados, talvez essa tenha sido a luta mais improvável de todos os tempos. Se a gente for olhar na história bíblica, não é? Pense bem, humanamente falando, um pastorzinho de ovelhas contra um gigante de mais de 3 metros de altura, forte, robusto, preparado desde a sua mocidade, todo equipado, paramentado. Só a armadura dele pesava mais de 56 quilos. Pensa, amado, um gigante experiente. E foi lá quem contra ele? Todos temeram, mas quem não temeu? Davi, quem estava firme em Deus, um jovem, um menino improvável, um pastor de ovelhas. Ele disse que eu vou lutar contra o gigante, porque nenhum homem quis. Mas ele falou, eu tenho certeza em Deus, eu tenho fé, eu tenho poder em Deus, eu tenho autoridade que Deus me deu, eu vou lutar. Não com essa armadura aí de Saul, não. Mas ele lutou com uma armadura o quê? Espiritual. E ele venceu no nome do Senhor dos Exércitos. Então, amados, é nessa mesma fé, nessa mesma intrepidez, nessa mesma ousadia que nós vamos orar, amados. Porque é assim que nós lutamos as nossas guerras. Partindo de um lugar de vitórias. Partindo de uma certeza. Partindo de algo que Jesus já conquistou. Então, existe uma herança, amados. Existe a vitória. Nós apenas temos que confessar, nós temos que declarar e nós temos que chamar a existência para que isso aconteça. Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor, nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus seja louvado.